Por que é tão difícil ser autêntico? Por que é tão difícil ser quem você realmente é? Por que é tão difícil expressar o nosso real desejo, o que a gente de fato está pensando e sentindo? Por que a gente tem medo do que a gente sente e por que a gente quer agradar as pessoas? O que tem por trás disso? E principalmente o tema de hoje, o que eu quis trazer para vocês hoje, é o motivo pelo qual eu escolhi o nome do canal Seja Autêntico e o que foi que me inspirou a chegar a isso. Também um pouquinho da minha trajetória sobre como eu cheguei ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento, a essa jornada de cura, o que foi que me inspirou a trilhar esse caminho. Eu acho que vocês precisam saber um pouquinho dessa história para também entender o que eu trago aqui para vocês e qual a importância disso. E eu espero também trazer muitas mensagens que possam agregar o seu caminho, a sua jornada e trazer um pouquinho de luz. Se eu trouxer um pouquinho de luz para o caminho de cada um de vocês que está me assistindo agora, eu já estou imensamente feliz. Quando eu escolhi esse nome, foi porque eu me baseei em uma perspectiva de que as pessoas mais felizes, mais simples e as pessoas que vibram mais alto, por assim dizer, são as pessoas que são autênticas. As pessoas que usam máscaras, que na verdade todos nós usamos, não conseguem vibrar tão alto. Essas pessoas não são autênticas, obviamente, porque as feridas emocionais, elas colocam máscaras que a gente precisa, por um tempo a gente acredita que a gente precisa usar aquelas máscaras para aprender a lidar com a sociedade, para aprender a lidar com as pessoas da nossa família, com as relações, tanto familiares quanto amigos, amizades e profissionais também. E muitas vezes, por a gente precisar usar essas máscaras, a gente não é autêntico. Então, ao longo dessa minha jornada de cura, o que eu fui observando foi que quanto mais as pessoas precisavam dessas máscaras, menos reais elas eram, menos reais elas são. E uma coisa que sempre me incomodou desde a infância, desde a adolescência, foram as mentiras. Eu nunca gostei de mentira, eu sempre. Aquele incômodo profundo que a gente fica quando a gente precisa fazer algo, a gente quer fazer algo, mas a gente sabe que pode incomodar alguém e acaba fazendo e vem aquela questão de consciência pesada, enfim. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou desde a adolescência. É, e foi ali na adolescência que eu sentia, que eu entendia que não tá legal mentir. Às vezes, quantas vezes vocês já mentiram para os seus pais dizendo que ia em tal lugar e na verdade ia para outro, ou então disse que estava numa casa de um amigo tal, mas o que você estava fazendo era algo completamente diferente. E todas as vezes que eu precisava, que assim, precisava entre aspas, usar algumas dessas desculpas para fazer o que eu queria, eu me sentia mal. Eu me sentia muito mal e aquilo foi transformando a minha vida de um jeito assim, eu não vou mentir. Eu ficava extremamente irritada, indignada, porque eu tinha que contar alguma mentira para fazer o que eu queria. Então, aquilo foi me doendo ao ponto de que eu entendia que não podia ser assim. E eu ficava me perguntando por que que eu não posso ser eu mesma? Por que que falar a verdade nessa situação vai fazer com que eu não tenha aquilo que eu quero? E eu passei a transformar a minha vida desde então até hoje, buscando ser eu mesma,
buscando, mesmo que eu tivesse que impor a minha vontade e falando a verdade, eu questionava sempre por que eu não posso isso, por que eu tenho que mentir. E eu via, às vezes, algumas pessoas próximas mentindo para viajar, para ir para festa, enfim, para fazer inúmeras coisas. E eu achava aquilo um absurdo muito grande. Aquilo me consumia. Então, eu fui buscando todos os motivos pelos quais as pessoas precisam de uma máscara, precisam de uma mentira para fazer exatamente o que o coração dela pede, o que a mente dela quer, o que ela está desejando naquele momento. E foi por isso que eu entrei nessa vida de curas de feridas emocionais, de autoconhecimento, de autodescoberta, e também para entender o que, quem sou eu e o que são essas máscaras. Por que que a gente usa essas máscaras? E aí foi que eu consegui ter acesso às feridas emocionais, às terapias, enfim, foi dessa forma que eu entrei nesse mundo. Só que hoje, depois de anos de autoconhecimento, desse processo de cura emocional, de terapias, eu acabei me tornando terapeuta também, guia de chama gêmeas, mentora de autoconhecimento, porque eu vejo que ainda existem muitas pessoas que estão passando por situações que elas não querem viver, mas por infinitas razões elas se mantêm ainda naquela situação, naquele estado vibracional, naquele problema. E por que que as pessoas não conseguem transformar, não tem essa força que eu tive para transformar sua própria vida? Por que que ela não tem essa força para se impor, para impor a sua vontade, para dizer assim, não, eu não quero mais essa situação, eu não quero mais esse tipo de relacionamento? Porque uma coisa que eu vi há pouco tempo, há alguns meses, foi uma postagem que dizia assim, era uma postagem sobre casamento, e eu acho que foi o homem que tinha escrito, que ele falava assim, eu mantive o meu casamento porque eu precisei ficar calado inúmeras vezes, porque eu precisei abrir mão de coisas que eu queria pela minha esposa, pela minha família, pelo meu lar e pela paz. Só que aí, que foi que eu vi ali? Ele se colocava em um lugar que ele não queria, abria mão dele mesmo, de ser ele mesmo, para ter paz em casa. Só que ele não tinha paz dentro dele. E ele falou isso, ele descreveu assim que tem mais de 50 anos e que por isso o casamento dele dura até hoje. Só que é uma pessoa que não é feliz. E aí muitas outras pessoas comentaram nessa postagem dizendo assim, casamento é isso, é assim que a gente tem que lidar com o casamento. Não, gente, pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo com as pessoas, com os relacionamentos? Por que que elas têm que abrir mão delas para manter uma paz em casa? Não é assim. Claro que a gente tem que abrir mão das nossas máscaras. Se é aquilo que está incomodando, o outro que está trazendo brigas, atritos, é uma questão de um defeito psicológico, sim, claro, você tem que deixar de agir conforme esse defeito, mas deixar de ser quem você é para que haja um silêncio dentro de casa, não, isso não é legal. Isso não é sobre casamento, isso é sobre relacionamento, porque para você se relacionar com qualquer pessoa, seja seus pais, seus parentes, seus amigos, no seu local de trabalho, seja seu esposo ou esposa, você tem que ser você. E a sua questão de limitação precisa ser olhada. Você não precisa se limitar para conviver com as pessoas. Você não precisa deixar de ser você, abrir mão do que você quer e sentir aquela dor cada vez que você quer algo e você precisa
colocar uma máscara para obter isso, isso não está certo. Você não precisa disso. E é por isso que é importante a gente olhar para as feridas emocionais, para as nossas feridas emocionais, para o que a gente está querendo e fazendo. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas não consegue aquilo de uma forma tranquila, de uma forma livre, de uma forma que você possa ser verdadeiro. Qual é o objetivo da gente na Terra, se não é esse autoconhecimento? Porque muitas vezes a pessoa ela usou aquela máscara por tanto tempo que ela nem sabe mais quem ela é. Ela nem sabe mais por que ela age daquela forma. Então, o nosso comportamento, a nossa forma de se expressar, até mesmo a nossa forma de se vestir, ela tem uma repercussão no mundo. Pare para observar como são as suas roupas e o que elas estão fazendo você expressar, porque muitas vezes você quer expressar alguma coisa, uma forma de ser, mas você, com medo daquela exibição, você acaba se escondendo ao invés de se expor. Às vezes você quer ser vista, mas o seu medo do julgamento é tão grande que você se sabota e você não faz o que tem que fazer. E muitas vezes quem vive isso, eu estou dando apenas um exemplo, mas quem vive isso usa muito preto, usa muito cores escuras, porque tendem a se esconder. Existem feridas emocionais que são tão que estão tão escondidas dentro da gente que a gente não faz noção, mesmo querendo ser de outra forma, a gente não faz noção do porquê que a gente é daquele jeito. É por isso que todo um trabalho psicológico, de autoobservação principalmente, é muito importante. Mas também você pode começar toda essa sua mudança, toda essa sua transformação para quem você quer ser, nos pequenos detalhes. É importante a gente conhecer esses detalhes da vida e da nossa vida e do porquê que aquilo tudo tá acontecendo com a gente, para que a gente possa transformar. Antigamente eu não entendia aquele conceito do Neville Goddard. Assuma o sentimento do desejo realizado e continue nessa suposição até que ela se torne sua realidade. E eu via essa frase e ficava pensando, ai, como é que a gente vai fingir alguma coisa? E como eu detesto mentira, eu ficava, eu não admitia aquilo. Eu não conseguia entender como é que a gente vai fingir para ser o que a gente quer ser. Mas o que ele está querendo falar com essa frase é: você tem que se sentir como você quer ser. Você tem que sentir que aquilo já é a sua realidade. Não é uma mentira que você está contando para você mesma, mas é você já assumir o papel que você quer se tornar e ver essa transformação se materializar na sua realidade. É diferente de uma mentira. Porque quando você assume o papel que você quer ser, já tem aquela realidade dentro de você. Mas quando você mente, você coloca uma máscara para obter algo que você quer, você está transformando o seu desejo em algo que não é legal. E por isso vem consciência pesada, vem dor emocional, vem vergonha, porque aquilo não está dentro de você, não é o que você realmente quer. E o seu desejo, você assumir aquilo, é o que você realmente quer. Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje, para que as pessoas entendam a importância de ser autêntico. E vou dar mais uma deixa aqui. A vibração mais alta que uma pessoa pode ter não é ela expressar amor, paz, gratidão. Isso, claro, é uma vibração altíssima, uma frequência muito alta, mas a pessoa ser autêntica é o que torna a sua frequência vibracional mais alta possível. Que é porque quando você é autêntica, você expressa a sua paz interior. E nada é mais
alto do que a sua paz interior. É assim que você consegue a sua vibração alta. É assim que você consegue a unicidade com o universo, porque o universo e as coisas, a materialização das coisas precisa de uma vibração extremamente alta. Então, é por isso que eu gosto desse nome, Seja Autêntico, porque é ele que faz a vida se tornar muito melhor. E é ele, é ser autêntico que faz com que as suas relações sejam melhores também. Então, lutem por vocês, se conheçam e despertem, se tornem quem vocês vieram ser. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham tocado no coração de vocês. E me segue para mais, para que eu possa continuar te ajudando nesse caminho de despertar e autoconhecimento, porque vem muito mais mensagens por aí, pode ter certeza. Gratidão pela presença, por estar aqui, pela audiência, e te espero no próximo vídeo.